Letícia, boa noite. Esperar o pessoal chegar aí, dar uns 5 minutinhos. Essa live vai ser sensacional. Ó a Débora aí, boa noite, Débora. Tudo bem? Juliana, boa noite. Vamos chegando para aquele nosso bate-papo semanal. Vamos nos atualizar aí, falar um pouquinho da semana. Kátia, boa noite. Falar um pouquinho dessa semana aí, fechamento de folha, correria, os decretos, semana, LGPD começando aí, tendo sua vigência iniciada aí no dia de hoje, bem no dia da live. Vamos chegando. Hoje a live vai ser demais e temos convidado. Temos uma convidada excelente aí hoje. Uma amiga, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, excelente profissional. E eu chamei ela para agregar cada vez mais aqui para vocês nas lives. Chegou aí já ela. Eliane, estava falando mal de você aqui agora. Você chegou, agora eu vou ter que parar, né? Boa noite. Vamos chegando, já vamos falando aí como é que tá o tempo aí, como é que foi a semana de vocês. Já vamos começar interagindo aí, porque de tristeza ela não chega, estou ouvindo. Show de bola. O áudio tá bom então. De tristeza já não chega essa semana de fechamento. E o governo aí alterando quase toda semana alguma coisa na legislação. Então vamos botar essa live aí pra cima. Eu tô com uma ideia aí meio maluca que eu vou jogar aí pra vocês no final da live. Então se vocês quiserem saber dessa minha ideia maluca aí, fiquem até o final da live. Se vocês toparem, a gente vai começar a fazer. Eu sou assim, sou meio doido. De vez em quando vem algumas ideias. O pessoal da minha equipe que fica doido. Que vem umas ideias de criar alguns gráficos, criar alguns processos. O pessoal fica louco. Tiago chegou aí. Boa noite, Tiago. Esperar mais um minutinho e vamos começar, hein? Ó o Gustavo aí. Tá sempre aí comigo. Valeu, Gustavo. Boa noite. Bom, galera, vamos começar? Vamos começar a falar um pouquinho de DP? Atualizar um pouquinho a semana? Que a Eliane tá doidinha pra entrar aí e botar pra quebrar como sempre. Ó o Rodrigo aí chegando. Boa Espiuca, boa noite. Bom, como é de lei, a gente tem essa live aqui toda semana, tá? Toda quinta-feira, às 8 ou 9 horas, depende muito, agora eu tô trocando para as 9. E a intenção dessa live é conseguir ter uma interação um pouco maior com vocês, passar aqui a atualização da semana, o que houve durante a semana no departamento pessoal. E depois que eu atualizo vocês com relação à semana, eu sempre pego um tema para trazer aqui para vocês e agregar cada vez mais a live, né? E agora, hoje eu vou dar início a uma nova rodada, né? Uma nova roupagem para essa live, né? A partir de hoje eu vou chamar toda semana um convidado aqui que vai trazer pontos de vista diferentes, que vai trazer conteúdo diferente, visões diferentes e vai conseguir agregar cada vez mais aqui para vocês, tá? Eu já fiz diversas lives aqui, vou fazer muitas outras. Conforme vocês forem pedindo no direct algum tema específico, eu vou montando para trazer aqui para vocês na live de quinta-feira, tá? E como teve muitas pessoas me perguntando, falei, Alex, ok, tu falou de departamento pessoal, o que é importante para dar os primeiros passos, como conseguir a primeira oportunidade no departamento pessoal, mas, cara, eu queria saber de RH,
né? E aí veio outras pessoas falando, pô, como é que você consegue dar aquelas dicas também de RH? Você consegue falar um pouquinho de RH? Então, como tem muita gente me perguntando sobre RH, eu falei, pô, então eu vou chamar aqui uma especialista, alguém que já trilhou esse caminho no RH, e vou trazer ela aqui para o canal para ensinar para a gente aí como é esse caminho no RH, né? Porque no departamento pessoal eu sei de qual é salteado, né? Departamento pessoal eu tenho 13 anos e comecei lá de baixo. Então é muito fácil para mim falar de departamento pessoal e praticamente contar minha história, né, aqui para vocês e sempre trazendo uma visão diferente, né? Uma das coisas que eu gosto sempre de trazer aqui para vocês e vocês sempre vão ter em todas as lives aqui, ou vídeo, ou qualquer conteúdo que eu for fazer aqui no canal, é visão diferente, conteúdo diferente, tá? Então, vocês que seguem aqui no canal, vocês já estão acostumados. Eu sempre trago um ponto de vista diferente, sempre trago um conteúdo diferente, né? Ou pelo menos uma abordagem diferente, que é isso que eu sempre trabalho, né? É esse o caminho que eu sempre trilhei, tá? Mas vamos lá. Sem mais demoras, vamos falar um pouquinho de DP. Bom, essa semana foi a semana de fechamento de folha, né? Lá para mim. Lá a gente paga a folha sempre no último dia útil. Não sei lá na empresa de vocês como é que é, coloquem aí nos comentários. Deixa eu fazer uma coisa aqui também que eu quase nunca faço. Cliquem aqui no aviãozinho aqui, por favor, e compartilhe com outras pessoas que tenham interesse sobre esse assunto. A live daqui hoje vai ser sensacional e eu tenho certeza que depois dessa live essa pessoa vai te agradecer por você ter chamado ela. Eu estou marcando aqui algumas pessoas, chamando. Se vocês puderem fazer também, ficarei muito grato, tá? Vamos chamar mais gente aqui para esse nosso bate-papo. Então, essa semana foi a semana de fechamento de folha, né? Fechamos a folha hoje. Tem o Gustavo aí da equipe, tem outras pessoas aí da equipe que estão sempre aqui comigo, estão sempre me acompanhando. Que sorte que eu tenho, né? Tem uma equipe aí que está sempre comigo, seja na empresa, seja fora da empresa, sinal que a gente está seguindo aí o caminho certo. E a gente conseguiu fechar a folha hoje, e agora a gente vai começar aquela etapa ali de contabilização de folha, geração de impostos, envio de guia social, aquela segunda etapa para fechar o mês de vez, tá? Um ponto de atenção aí para vocês é que semana que vem a gente vai gerar a terceira parcela do parcelamento do FGTS, tá? Lembrando que o fundo de garantia nesse mês ele vai vencer dia 4 e não dia 7, porque dia 7 é feriado, tá? Então fiquem atentos com relação a isso, porque dia 7 é segunda-feira da outra semana. Só que como dia 7 de setembro é feriado, vocês vão ter que antecipar para a próxima sexta-feira, sem ser amanhã a outra, tá? Então fiquem atentos aí com o prazo para vocês não perderem. Uma outra coisa também que está fresquinha, né, tá com data de hoje aí, é o LGPD, tá? A gente já fez live aqui no canal falando sobre a LGPD, já fizemos umas 2 lives sobre a LGPD, e eu estou marcando também com um amigo meu, um especialista que está implantando o LGPD em uma empresa, né, uma empresa multinacional. Estou marcando com ele para trazer ele aqui também para uma dessas lives semanais para falar sobre LGPD, tá? Então ele vai falar como é que é o processo de implantação, como é que está o LGPD aqui no Brasil, se ele tem pretensão de ser adiado, se não realmente vai começar a vigorar a partir de agora, como é que tá as empresas com relação ao LGPD, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia. Eu esperava que essa lei fosse adiada, mas não foi, né? Teve uma medida provisória que estava adiando para maio do ano que vem, mas essa medida caiu. E acabou que a LGPD entrou no meio de uma pandemia, as empresas preocupadas, sem saber o que fazer, sem receita, vendo maneiras de não demitir funcionários, e vem a LGPD ainda, né? Então, só no Brasil isso acontece, nossa triste realidade, e o LGPD está aí. Tá aí a partir de hoje. Então eu vou marcar, vou ver se na próxima semana eu já consigo trazer essa pessoa aqui. Se eu não conseguir, eu marco para outra, tá? E aí ele vai estar aqui para responder todas as perguntas. É um profissional que não tem nem o que falar,
tá? Todos os profissionais que eu trago aqui são pessoas que eu conheço, são pessoas que são completamente fora da curva, são pessoas diferenciadas, tá? São pessoas que cresceram na profissão e hoje é referência, tá? Em cada área. Então, se eu trago aqui é porque a pessoa é muito boa, tá? Então, pode ter certeza com relação a isso. E coloquem aí nos comentários como é que tá o LGPD aí na empresa de vocês. Tá implantado? Tá tudo funcionando? Já revisaram todos os processos de departamento pessoal para atender? Os funcionários já estão cientes para que a gente pega os documentos dele? Como é que tá? Coloque aí nos comentários, quero ouvir um pouquinho de vocês. Coloca aí que no final eu vou ler os comentários todinhos, tá? Uma outra coisa que saiu essa semana, eu tinha falado com vocês na semana passada sobre o CAGED referente a julho, tá? Só que o número que eu tinha trago para vocês era uma prévia, não era o número definitivo. O número definitivo saiu na sexta-feira, né? Eu passei aqui na quinta-feira para vocês e na sexta-feira saiu o resultado do CAGED, tá? Então, na verdade, no mês de julho, a gente teve 131 mil postos ocupados, tá? Então, o CAGED é um número, pega o número de admissão menos o número de demissão e aí fala a quantidade de postos que foram preenchidos ou que ficou negativo, né? No caso da demissão ser mais alta que a admissão. A gente vinha ali de março de quase 260 mil de demissões, né? Abril foi 918 mil demissões, maio foi 350 mil demissões, junho esse número já caiu bastante, foi para 10.984 demissões, e nesse mês de julho tivemos um número positivo de 131 mil admissões, tá? Então o número ficou positivo. Foi o primeiro mês aí, depois dessa crise, que a gente tem um número positivo, né? Isso quer dizer que a economia está voltando, que os postos vão voltar agora a ser repostos, né? Que as empresas estão voltando a contratar agora. Então é uma notícia muito boa aí e todo mês eu vou trazer esse número para vocês atualizado, tá? Dentre o setor que mais admitiu nesse mês, a gente teve em primeiro lugar a indústria, contratou mais de 53 mil vagas. Construção, quase 42 mil pessoas foram contratadas e comércio, quase 29 mil postos foram preenchidos, tá? Então esses foram os 3 primeiros que mais contrataram aí em julho. E a última notícia que eu tenho da semana, e eu já postei aqui no canal durante essa semana, tive várias dúvidas e tudo mais, é referente ao decreto 10.470, que saiu na segunda-feira, agora dia 24. Esse decreto ele vem para prorrogar por mais 60 dias a redução e a suspensão do contrato, tá? Então, antes a gente tinha um limite. Primeiro veio a MP 936, e aí ela teve sua vigência ali por 90 dias. Depois essa MP foi convertida em lei, né? Na lei 10.020, se eu não me engano. Depois essa lei, 14.020. Depois essa lei teve um decreto de 30 dias, saindo de 90 e indo para 120 dias o limite. E agora teve mais um decreto, esse decreto 10.470, prorrogando por mais 60 dias. Então agora a gente tem um limite de 180 dias, tá? Tinha muitas empresas que me mandaram mensagem aqui no direct perguntando: Alex, eu posso fazer isso retroativo? Eu respirei fundo para responder e falei: então, se o decreto saiu com o dia 24, como é que tu vai fazer uma coisa retroativa, né? Você quer arrumar problema. Se é dia 24, é a partir do dia 24, entendeu? Se você já deu os 120 dias, a partir do dia 24, saiu podendo prorrogar por mais 60. Então, a partir do dia 24, você prorroga, tá?
Então é isso, essa foi a última notícia da semana. Tivemos até poucas notícias nessa semana, não sei se é bom, não sei se é ruim. O decreto foi uma coisa aí muito boa, a gente estava nessa expectativa. Eu estou falando dessa prorrogação, eu acho que já faz uns 2 meses aqui no canal que eu estou soltando aqui para vocês. Será que vai vir uma prorrogação? Será que vai vir? Estou falando, ó, acho que uns 2, 3 meses aqui no canal. E aí as pessoas ficavam desesperadas me mandando direct. Não, pelo amor de Deus, Alex, não vai vir não, não, chega, acabou, a economia tá voltando, que não sei o que. E acabou que saiu. Bom, agora vamos entrar no nosso tema da live, tá? Hoje a nossa live a gente vai falar sobre como ter sucesso no RH. A gente já fez live de como conseguir a primeira oportunidade no DP, a gente já fez live falando sobre como ter sucesso no DP, né? Passei essas informações para vocês, qual o diferencial que você pode ter para você conseguir se destacar naquela sua primeira entrevista lá, naquela sua primeira oportunidade, que infelizmente também pode ser a última, né? Então eu dei todas as dicas lá para você conseguir a primeira oportunidade no DP, tá? Passei o meu ponto de vista e passei o que eu procuro quando preciso contratar uma pessoa para minha equipe, né? Hoje eu tenho 5 pessoas direto comigo na equipe e tenho mais 14 que está espalhado aí por todo o Brasil, tá? Então a equipe ela é bem grande e hoje a gente tem mais de 2.000 funcionários, tá? Isso direto, indireto mais 2.000 e pouco, e aí dá um efetivo aí de 4.000 e poucos funcionários, tá? Então eu passei aqui para vocês tudo que eu procuro em um candidato quando eu abro uma vaga lá para o meu setor, tá? Então passei aqui tudo para você, tá? Então se você quer ter uma oportunidade no DP, só assistir as 2 últimas lives que eu tenho certeza que você vai conseguir. E hoje eu queria falar um pouquinho também sobre RH. Só que como é uma área que eu não domino, falei, pô, então eu tenho que chamar uma pessoa que já tenha trilhado esse caminho, até porque uma das coisas que eu prego aqui bastante é você seguir pessoas que estão onde você quer chegar, sempre, né? Procure profissionais aqui que estão lá onde você quer chegar. Ah, eu quero ser coordenador de RH, eu quero crescer na RH. Então procure coordenadores de RH, porque ele vai te falar qual o caminho que ele fez para chegar lá, tá? Então, como eu prego sempre isso muito aqui, sempre falo isso muito para vocês, quem me acompanha aqui desde quando eu criei o canal sempre ouviu isso muito de mim, não poderia fazer diferente referente a essa live, né? Então eu chamei uma pessoa que é uma amiga, uma excelente profissional, tem uma história incrível para passar para a gente aqui, para passar para vocês como vocês fazem para ter sucesso no RH. Como vocês conseguem a primeira oportunidade no RH, primeira coisa aqui que ela vai falar, e depois ela vai falar como você consegue se destacar dos outros, né? Como você foge da manada, né? Porque se todo mundo vai pelo mesmo caminho e você segue aquelas pessoas, você já sabe até onde você vai chegar. Agora, quando você vai por um caminho diferente, você assume riscos diferentes, o seu resultado ele é muito maior do que os outros, né? Então, uma das coisas que eu procuro sempre passar aqui para vocês seguirem um caminho diferente, né? Não segue a manada porque você já sabe onde você vai acabar, né? É só você olhar para todos os escritórios e aquelas pessoas que estão 30, 40 anos na empresa e nunca chegam a lugar nenhum, né? Não é isso que eu quero para você. Então, eu vou sempre passar um caminho diferente para você ter resultados diferentes, tá? E essa pessoa, eu vou colocar ela aqui agora, ela vai passar o caminho para a gente referente a RH. Deixa eu só chamar ela aqui, Eliane. Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Ela aqui. Olá, boa Olha noite. ela aí. Boa noite, tudo bem, Eliane? Tudo, estão me ouvindo? Eu estou te Deixa eu ouvindo posicionar perfeitamente. Vamos ver se o povo o aí. celular aqui O povo dá um corretamente. ok aí se vocês estão ouvindo ela, se o áudio tá bom, se tá tudo bem. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. É isso. Opa, Fernanda falou que está ouvindo, então a gente pode começar. Ah, que Bom, bom.
fiz uma apresentação aqui para você. Tá, fica me Eu, devendo essa. Depois que a gente for fazer a live lá, você oh, também capricha na minha apresentação. fiquei muito feliz, é muito bom estar aqui com vocês. Vou colocar o fone. Eu tô ouvindo. Coloca o fone para ver se melhor. Tá falhando um pouquinho a sua voz agora que tu falou. Vamos chamando o povo aí, galera. Clica aqui, ó, no aviãozinho e compartilha aí para todo mundo. Vamos trazer mais gente aqui para a live. Esse conteúdo aqui você não vai achar em lugar nenhum, tá? Duas pessoas que são experientes, duas pessoas que trilharam um caminho dentro de cada área e chegou lá, né? As pessoas que tiveram resultado, pessoas que seguiram um caminho diferente. Pessoas que pagaram o preço para conseguir ter o resultado diferente da maioria das pessoas, tá? Isso aqui você não vai ver em qualquer lugar. Então, compartilha para outras pessoas para que elas também tenham a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo, tá? Então, Eliane, eu vou deixar você se apresentar um pouquinho aqui. Antes disso, queria só fazer um adendo final aqui. Eu acho que nada melhor do que a gente aprender com os erros das pessoas que já trilharam aquele caminho. Esse é o caminho mais fácil. Como diria o Augusto Cury, uma pessoa inteligente aprende com os seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Então, a gente está aqui para passar os nossos erros. Então, se apresente aí, Eliane, por favor. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, o convite do Alex, mais uma vez, fazendo a live com ele. Bem, eu vou começar falando um pouquinho da minha trajetória, para vocês entenderem o que eu vou falar aqui. Eu sou formada em gestão de recursos humanos, depois eu fiz administração, depois eu fiz o MBA em gestão de pessoas, aí fiz coaching, depois eu fiz o MBTI pela Vanzolini. É que eu tô ouvindo o som da minha voz. Deixa eu ver se melhorou. Aqui tá bom. Acho que melhorou. Não melhorou, mas tudo bem. Aí eu fiz o curso técnico de gestão do comportamento pelo MBTI, que é a Vanzolini. E também fiz o DISC, ferramenta DISC. Quem é da área de gestão de pessoas sabe que eu tô falando, né? Gente, espera aí que eu vou tentar arrumar aqui porque tá horrível. Ô, Eliane, da última vez que eu fui fazer a live lá contigo, deu a mesma coisa. Eu fiquei falando a live quase toda assim com ela, que é horrível. Se tu quiser, você sai e eu te chamo de novo, tá? Porque se tu trabalhar desse jeito vai te atrapalhar muito. Tá com eco ainda? Tá, Não, eu vou sair. Pra mim não, Pra mim você tá. não tá? Eu vou Pode sair eu te chamo de sem novo. Tá. A gente tá ouvindo bem aqui, tá dando eco lá pra ela. Da última vez que eu fiz uma live lá no canal dela, ficou a mesma coisa. Eu ouvia ela perfeitamente, mas quando eu falava, eu também ouvia o eco do que eu estava falando. Então é horrível, porque você fala e aí repete aquela voz no teu ouvido do que tu já falou, e tu fica meio que enrolado, não sabe o que fazer. Então é bem complicado. É mais fácil realmente ela sair, um minutinho aqui ela sai e volta, e aí a gente continua da pegada aqui que a gente estava. Vou aproveitar aqui que ela está reiniciando lá. Cliquem aqui no aviãozinho, compartilha, traz mais pessoas para cá. Esse conteúdo aqui, eu tenho certeza, no final da live vocês podem até me dar o feedback. Se realmente foi um conteúdo que vocês nunca viram em nenhum canal ou não, é um conteúdo que você já viu em vários canais e tá a roda aí no Instagram. Tá? Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo diferente. Então, clica aqui no aviãozinho e compartilha. Tá? Esse é o único pedido que eu te faço. Deixa eu colocar aqui a Eliane de novo para ela continuar. Espero que o áudio dela agora esteja 100%. Oi, voltei. Tô te ouvindo bem, tá ouvindo? Tá, eu ainda tô ouvindo. Mas eu acho que sem o som. Sem ficou melhor? Ficou, pra mim ficou. Bom, por enquanto eu tô te ouvindo. Qualquer coisa eu te interrompo. Então tá bom. Continuar. Então eu fiz o MBTI, depois eu fiz o C. Fiz o DISC, né, que eu estava falando, e o IBC. A minha trajetória tá com 18 anos. Tá falhando tua voz, Eliane. Tá? Tá falhando.
Para Um mim tá minuto. falhando. Povo, para vocês estão falhando aí também? Ou é só eu? Você começa a falar e começa a falhar assim a sua Eu acho voz. que então A gente ouve é o ela duas dela vezes. duas vezes, é o mesmo eco, né? Agora o eco tá lá com eles. Eu vou O tentar eco entrar pro meu tablet. Só um tá bom. minutinho. Tá. Ou entra do teu pessoal também, do teu Pode Instagram ser. pessoal. Eu Pode vou ser tentar isso. entrar lá. Tá. Enquanto isso eu vou falando aqui com o povo Tá. aqui. Sai. Bom, meu povo, quero conhecer vocês um pouquinho melhor enquanto a Eliane resolve esse probleminha aí. Instagram tá tentando boicotar a gente, mas vai dar tudo certo no final. Então coloquem aqui embaixo qual setor vocês trabalham, se é no RH, se é no DP ou qualquer outro setor, e de onde vocês estão falando, tá? Coloca aí, por favor, nos comentários, que eu quero conhecer vocês melhor. Ó, a Thaís aí, tá sempre aí com a gente. Deixa eu colocar aqui a Eliane. Cadê? Tem muita gente aqui que pede para entrar. Mas já achei ela aqui. Vamos ver agora. Continua a mesma coisa. Tá dando eco aí? Eu tô Tá. te ouvindo bem. Coisa estranha. Eu vou baixar o volume. A Thaís falou aqui que para baixar o volume, acho que funciona. Eu não sei. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Então eu vou baixar mais porque eu não ouvi. Então para ficar melhor. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Eu comecei minha carreira profissional com 18 anos de idade. Comecei na área de tecnologia da informação. Não tinha nada a ver com recursos humanos. Era um mundo totalmente diferente. E eu tive a oportunidade de ter uma bolsa de estudos na área de recursos humanos, que era aquela gestão estratégica. Foi um dos cursos que eu mais gostei de fazer. O pessoal disse que tá com eco. Oh, meu Deus. Não, mas tá dando para ouvir. Continua. Tá? Então, Dá pra beleza. Então, eu vou entender, continuar. Tô te ouvindo. Então, aí tive a oportunidade de ingressar na área de recursos humanos pela Bolsa, mas eu não, durante os 2 anos que eu estudei, eu não tive a oportunidade de ingressar na área, infelizmente. Batalhei muito para que isso acontecesse, mas a gente sabe que é da área de gestão de pessoas, que é muito difícil entrar na área, porque além de ter muita concorrência, a gente tem muitas pessoas boas trabalhando. E para um jovem sem experiência, sem educação entrar, é uma das coisas mais difíceis que a gente tem, né? Então, qual foi o meu diferencial? Qual foi a minha estratégia para que eu conseguisse entrar nessa área? Porque além de fazer a faculdade, né, que eu já, com 20 anos, já era formada, mas eu não tinha experiência nenhuma. O que eu fiz? Eu me fiz ser notada, né? Eu já tinha uma credibilidade até então na área de tecnologia da informação, principalmente gestão dos técnicos, gestão de chamados, e aí eu comecei a meio que assumir a responsabilidade, que não era minha, na verdade não era de ninguém, de um setor que ninguém queria cuidar, porque assim, o RH ou ame ou deixe, né? Então, deixa Deus dar. As empresas, elas têm essa forma de trabalhar, que eu acredito ser errado, porque a gente precisa de pessoas para nos ajudar a enxergar coisas que a gente está vendo, mas infelizmente tem algumas empresas que pensam dessa forma. Então eu assumi algumas responsabilidades que o gestor não queria assumir, eu assumi as responsabilidades que o RH também não queria assumir, então tinha um monte de filho lá sem dono, né? Então eu peguei e fui mãe desses processos. Então eu entregava olerite, coisinha boba, básica, porque uma pessoa já formada, e hoje eu fazendo entrevista com profissionais, eu vejo essa dificuldade em começar lá de baixo, né? Entregar um olerite, tirar a dúvida boa, que pro profissional isso faz muita diferença, mas que pro RH acaba sendo assim, eu quero, porque meu tempo tirando dúvida boba. E eu fazia questão de tirar, porque aquilo era a realização de um sonho, né? Tá ingressando na faculdade. Então eu fazia cálculo para mostrar o meu interesse, ajudar as pessoas, entregava perite, fazia planilha para extra, calculava tudo na mão. O que eu podia mostrar de conhecimento na área, eu fazia para ser notada. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa, quando a gente quer entrar numa área e não consegue se fazer ser notada, né? Olha, eu já sou formada, olha, eu estou aqui.
mas muitas das vezes falar não é o suficiente. Você precisa mostrar o seu real interesse em entrar na área, né? Então, aquelas pessoas que já são ou que estão no meio da faculdade e vê várias oportunidades e não conseguem entrar porque não tem experiência, tem uma outra alternativa. Dentro da empresa que você já trabalha, dentro da função que você já trabalha, tenta resgatar coisas de gestão de pessoas, se é o interesse de vocês, e pega para si. E daquilo você consegue movimentar e mostrar para as pessoas que você tem um interesse, ter a proatividade de fazer, você tem um conhecimento. Eu acho que vai muito da atitude da gente em relação aos problemas que a gente enfrenta, né? Eu vejo muitas gestores de pessoas também, mas também vejo muito RH, igual o Alex falou que eu gostei muito, seguindo a boiada, desculpa a palavra, né? O ditado que a gente acaba utilizando, mas é isso que acontece, né? Parece que o RH tem um padrãozinho, a gente já pensou sobre isso, que o dependendo do RH, as pessoas não se falam, as pessoas não se comunicam, e na verdade a gente precisa de um é fornecedor do outro e vai ser isso o tempo todo. E quando a gente tem um RH muito sistematizado, automatizado, processual, raras vezes as pessoas vão se destacar por si só, né? Geralmente é um time que se destaca, é uma equipe, né? E isso é maravilhoso você trabalhar no time de sucesso, numa equipe de sucesso. Mas como eu posso... Legal, tem 5 pessoas falando na live. Eu e mais 3 de mim, né? Vai continuar, dá para ouvir. O Bumerax. Mas o importante é você saber onde você quer chegar, né? Até uma palestra que eu dei segunda-feira, quando a gente começa a faculdade, a gente tem uma cabeça. Quando eu terminar a faculdade, quero já ser coordenadora, ser analista, quero galgar novos degraus, né, dentro da carreira, mas a gente percebe que isso é muito difícil. E aí, durante a faculdade, vai se frustrando, ver que não é bem assim, que a dificuldade ela só aumenta, e as pessoas, às vezes, ela olham a gente com outro olhar, porque assim, você não tem experiência, né? Então, assim, para quem está querendo entrar nessa área, porque é uma área muito difícil, é uma área muito concorrida, tem que se destacar. E conforme eu estava falando, como é que se destaca, a pessoa se destaca dentro de uma equipe? Agindo de forma diferente, né, dentro das suas competências. Porque geralmente me perguntam quais são as competências necessárias para trabalhar no RH, né? Então, eu acho que, primeiramente... desculpa, Alex. Deixa eu te interromper aqui rapidinho, porque aí você já está seguindo para a segunda pergunta, e antes disso eu queria focar aqui em algumas coisas que você falou que eu acho que são muito importantes, que eu fiz e que me trouxe muito resultado. Geralmente, dentro dos setores, sempre tem um processo que ninguém quer fazer, né? E dentro do departamento pessoal, você tem um arquivo. Geralmente, as pessoas correm de arquivo. E uma das coisas que eu gosto de... toda vez que eu estou fazendo alguma entrevista, algum recrutamento para trazer uma pessoa para o meu setor, vamos dizer que eu estou fazendo aqui para trazer um analista, né? E aí eu faço as perguntas lá para ele, conforme eu falei já na última live, e aí eu falo com eles, ok, então eu vou te colocar 1 mês para fazer arquivo. E aí olho para a cara dele, e a pessoa já muda a cara assim, já fica meio puto, opa, então esse cara aí eu já posso descartar. Porque se é uma pessoa que não quer fazer o básico, quer ir direto lá para o filé mignon, para a melhor parte, cara, não serve para fazer parte da equipe. Entendeu? Porque equipe, a gente vai trabalhar em prol do setor, né? E não o Alex se destacar, o fulano lá se destacar, não. Quem tem que se destacar é o setor. Se tem uma pessoa só que está destacando dentro de um setor, quer dizer que aquele setor tem algum problema, né? Porque só uma pessoa está se destacando e não o setor por um todo. Então, isso é muito importante que você falou, são essas vaidades, essas coisinhas que algumas pessoas têm de não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, isso aqui eu não quero fazer. Ou aquilo que eu já ouvi bastante, ainda ouço de outros setores. Eu não vou fazer isso porque isso não é minha obrigação. Ou, eu não fui contratado para fazer isso. Cara, quando eu tinha 17 anos, que eu era estagiário, já fazia coisa de analista. E eu adorava. Eu falei, sou estagiário, estou tendo a oportunidade de fazer coisa de analista. Obrigado, né? Me passa mais coisa que eu vou fazer, entendeu?
Então, isso é uma das coisas também que limita muitas pessoas. As pessoas gostam de ficar falando, isso está errado, aquilo está errado, eu não vou fazer isso, porque meu gestor pediu para fazer isso, então eu não vou fazer, porque eu não fui contratado para isso, não ganho para isso, né? Uma coisa também que todo mundo fala, não ganho para isso. Cara, se eu fosse só fazer as coisas quando eu estivesse ganhando um salário compatível, acho que hoje eu era auxiliar. Eu era estagiário e fazia coisa de analista no escritório de contabilidade, entendeu? E eu não reclamava, falava, estou fazendo coisa de analista, eu tenho que ganhar igual analista. Não, eu dava graças a Deus, porque estava aprendendo coisa nova, entendeu? Então, isso é uma das coisas que as pessoas também têm que perder, ainda mais quando está começando ou quando está fora do mercado por muito tempo, né? E precisa entrar no mercado de novo. Cara, esquece disso, começa lá de baixo de novo e faz o seu caminho, né? Se você já chegou até analista, então você já sabe o caminho que você percorreu. Vai ser muito mais rápido para você, né? Então volta, né? Dá 2 passos para trás para você ganhar impulso e subir, entendeu? Então isso é uma das coisas que eu ouço bastante e eu olho assim para a pessoa, sabe? Eu tenho vontade de falar, mas falo, cara, não adianta, né? Essa pessoa já está contaminada. Até tento ajudar de alguma forma, mas é muito difícil. Então você já falou aqui, já deu algumas dicas de como a pessoa consegue se destacar, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Uma pessoa que está em outra área, não tem experiência nenhuma em RH, nenhuma, ou um estudante que agora vai ingressar no mercado de trabalho e ele se identificou com RH. Falou, pô, caraca, que legal isso que a Eliane está falando aqui. Nossa, é isso que eu quero fazer para minha vida, que não sei o que, não sei o que. Ela brilhou os olhos dela lá. O que ela tem que fazer para ela se destacar? Como você já falou, é um mercado muito concorrido, DP, essa área administrativa por um todo, acaba que as pessoas vão muito para essa área, né? O que a pessoa tem que fazer para ela se destacar? No departamento pessoal, eu dei algumas dicas na última live aqui, porque são coisas que quase ninguém faz. Eu falei, faz isso que você vai conseguir se destacar na entrevista. Agora, no RH, o que a pessoa tem que fazer para ela se destacar na entrevista e conseguir a primeira oportunidade? Vou baixar aqui para não dar o eco e me atrapalhar, só um minutinho. Tá. Eu já tive dos dois lados, né? Quando fazendo a entrevista, buscando um profissional para trabalhar comigo e também participando de um processo seletivo para colocar no mercado de trabalho. E eu acredito que ambas partes, o que me ajudou, uma das competências que os gestores, e eu falo da outra parte também, que me procuravam era RH, quando ele tem uma pessoa de referência, né, já tem processos, já tem uma equipe estruturada, o que diferencia uma pessoa da outra é a sensibilidade, né? Eu acho que uma pessoa que quer trabalhar com pessoas, no recrutamento, no treinamento, em qualquer parte da área de gestão de pessoas, da área de recursos humanos, é a sensibilidade. Porque você vai lidar com o ser humano das mais variadas culturas, missões, visões e tantas outras que as empresas têm, né? Mas que também vêm de outras culturas, que já galgam outras experiências, às vezes mais ou menos que você. Então, um profissional para trabalhar no recursos humanos, gestão de pessoas, eu acredito que precisa ter um olhar sensível, muito sensível, apurado, uma pessoa flexível, né? A flexibilidade, ela lhe coloca em qualquer cantinho para fazer qualquer coisa. Então, eu estou aqui para ajudar. E o que você precisa de ajuda, né? E principalmente paixão que faz. Notoriamente, você percebe uma pessoa quando ela é apaixonada por aquilo que ela faz, porque ela deixa transparecer no brilho no olhar, na forma de falar, do jeito que ela se comunica, do jeito que ela se expressa. Então, hoje, o que eu percebo, até pelas entrevistas que eu venho fazendo, é que as pessoas, elas fazem, né? E aí não sabe por que faz porque manda, e aí é síndrome de Gabriela. Fiz assim, vou sempre fazer assim, e nada muda. E a gente não tem a sensibilidade, a gente não tem a maturidade, a gente não tem a paixão. Então, são coisas que eu considero imprescindível para o profissional. Como a área de gestão de pessoas, departamento que você falou muito bem, a área administrativa é uma área super concorrida,
Por que ela é concorrida? A gente tem que entender o que ela é concorrida. Porque ela abraça praticamente grande parte aí das carreiras. Então, eu tenho advogado, eu tenho economista, eu tenho juiz, amor pelo DP. Ai, desculpa, não sei o que aconteceu. A gente já sabe, a gente já fez várias... Então, eu tenho juiz, eu tenho pedagogo, eu tenho psicólogo, parabéns aos psicólogos, que eu tenho do psicólogo. Eu tenho o pessoal do RH, o pessoal da administração, da contabilidade, eu estava esquecendo de você. O pessoal da contabilidade. Então, é um mundo que abraça muitas funções. Então, tem no marketing também, que aí já trabalhei com jornalista, já trabalhei com redator. Então, assim, é muita gente que tem RH que pode fazer um recrutamento, pode fazer um endomarketing. Então, por que ela é concorrida? Porque ela tem muitos profissionais trabalhando, muitos profissionais com características diferentes. Mas o que predomina, o que o gestor procura é sensibilidade, acima de tudo, flexibilidade e paixão. São 3 competências que eu acho que vai para o futuro e nunca vai morrer. Porque é gostoso ficar ao lado de uma pessoa apaixonada, capaz de fazer qualquer coisa. É gostoso ver uma pessoa se importando com você através de uma sensibilidade. Então, assim, a gestão de pessoas é isso, né? Pessoas que trabalham para frente, né? São pessoas que vão te levar para frente, né? Vão levar a equipe para frente, vão querer sempre mais. E uma coisa importante que você falou, que é a flexibilidade, eu falaria também que uma coisa muito importante que eu considero para o DP, e provavelmente tu vai me confirmar que também para o RH, é saber servir, né? A gente lida muito com pessoas. Se você não sabe servir as pessoas, se você não sabe ajudar, atender, dar atenção, você não consegue trabalhar no DP ou no RH. Entendeu? Porque a nossa função é lidar com pessoas. Então, a gente lida, como você mesmo falou, com pessoas de várias religiões, culturas, sotaques diferentes, maneiras de falar diferentes. A gente fala desde o diretor até o peão que está lá na obra, entendeu? Então, você tem que saber se comunicar com essas pessoas e saber a maneira certa de servir aquela pessoa. Tem uma pessoa que você vai servir de um jeito e tem uma outra pessoa que vai servir de um outro. Entendeu? Mas DP e RH... eles estão dentro da empresa para servir a empresa. Tá? Então, isso eu acho muito importante também. Verdade. E agora, a primeira dúvida você já matou, né? As pessoas já falaram ali que gostaram, dicas importantíssimas. E agora a segunda. Beleza, a pessoa conseguiu, ouviu suas dicas, conseguiu entrar no mercado de trabalho, ter a primeira oportunidade dela. A gente já falou aqui para ela não ter vaidade, nem ficar com esses mimimis todos, né? Qualquer oportunidade que aparecer, ela abraçar, como você bem disse, você estava no TI, mas apareceu uma oportunidade no RH, apareceu uma oportunidade ali, todas as oportunidades você ia agarrando, né? E foi assim que você foi crescendo dentro da empresa, porque você foi se tornando uma pessoa imprescindível dentro da empresa, né? Uma pessoa que é flexível, né? Para fazer muitas coisas dentro da empresa. A pessoa entrou no RH, e aí ela está lá na equipe de RH, está ela e, por exemplo, mais 5, 6 pessoas. Como é que ela consegue fazer para ela se destacar das demais pessoas? Aqui a gente já falou algumas coisinhas, mas quais são as competências principais para essa pessoa? Ela já entrou, o que ela tem que trabalhar agora para ela se destacar das outras pessoas e conseguir crescer, conseguir ter resultados diferentes? Eu vou baixar o som aqui de novo, rapidinho. Tá. Olha, o que eu acho importante, um profissional de recursos humanos, eu falo assim, agora já executando uma função de business partner, o que é? A pessoa tem pensamento estratégico, né? Não é só a gente serve da melhor forma possível, a gente é apaixonada, a gente tem sensibilidade, mas a gente tem que focar no resultado, né? Porque RH vive de resultado. E aí, no meio né, que a gente já falou aqui, de uma equipe muito grande, muito processual, o que uma pessoa ela vai se destacar em relação ao outra? A produtividade, pensamento estratégico, né?
uns conseguem ter tantos e outros não. Às vezes a pessoa ela vive no mundo do RH, vive só naquele aquela coisa de conversar, de se comunicar, mas às vezes ela perde o foco na hora de entregar, de fazer uma tarefa. Isso é muito importante. Então, a primeira coisa que eu falo é ter um pensamento estratégico. E fora isso, saber entregar, né? Às vezes as pessoas elas entregam, mas elas não têm a qualidade, né? E entregam por entregar. E às vezes a paixão que eu falo é só por pessoas, é a paixão por aquilo tudo que envolve a sua profissão. Seja um relatório, seja um projeto, seja uma apresentação, seja um evento. Então é de extrema importância a pessoa entregar com qualidade, né? Fora tudo isso, o que eu acho importante, e aí eu já falo uma coisa bem técnica da área de gestão de pessoas, que eu estou vivendo isso, e eu vejo muitos profissionais se esquivando desse tipo de técnica, e eu acredito que profissionais da área de recursos humanos, de DP, vão ganhar muito em relação a isso. Eu estou realmente passando por um processo de auditoria dentro da organização, uma holding de investimentos na área de indústria farmacêutica, e eu vejo que tem muitos profissionais que não têm conhecimento, experiência e, principalmente, interesse em se especializar em normas certificadoras, né? E se a gente pensar que as normas certificadoras, elas vêm com peso não mais de tornar a empresa um diferencial, e sim um quesito necessário para se manter no topo junto com as demais, isso hoje ela vai ter, né? Então, não adianta, hoje eu estou participando de 2 processos seletivos, essa que não tem auditoria, que não tem que ser cobrada, ao invés de ir para essas que tem essas certificações para pegar muitos processos. Se fosse você, iria para uma que tem auditoria, que a flexibilidade vai aumentar muito, você vai aumentar muito o seu conhecimento, mas principalmente você vai um ganho de experiência maravilhoso, que vai abrir a sua cabeça para um mundo novo. Então, assim, eu falei das competências mais comportamentais que as pessoas têm que ter, pensamento estratégico, foco, entrega, paixão em tudo que envolve a sua função, e eu trago uma coisa além em relação à parte técnica. Acho que os profissionais de gestão de pessoas, principalmente o DP, ele está muito acostumado com regras, com lei, com entrega. O Alex acabou de falar na live no início que vai pagar dia 7, não vai 7 porque é feriado, então a gente tem que decidir dia 4, né? Então, gestão de pessoas é deixar 10 para pagar. Mas, na verdade, a gente precisa entender que as técnicas, as normas e principalmente outras questões técnicas, elas vão entrar bastante questão técnica, né? Então, agora, o RH também vai ser cobrado por certificação e aí vai entrar em todos os profissionais. Todos os profissionais, eles têm que estar preparados para isso. Não adianta se esquivar uma hora ou outra. LGPD, vai entrar. Aí, filho, não tem como correr, não. É porque, geralmente, quando você tem uma norma e tem que apresentar para a auditoria, né, para essas ISOs da vida, você tem mais processos de departamento pessoal do que recursos humanos. Geralmente, recursos humanos você tem ali a parte de treinamento previsto, realizado e algo do tipo, né? Mas impacta mais mesmo o departamento pessoal. Então, a gente já é acostumado com isso. A legislação está no nosso sangue, entendeu? Porque todos os processos que a gente faz tem uma legislação que vem falando como fazer aquele processo, e se você fizer qualquer coisinha errada, é processo. Tá? É processo, é inconsistência, é fiscalização e por aí vai. Né? Somos um setor que mais tem fiscalizadores olhando a gente, desde funcionário até gestores, até diretores, até os órgãos do governo e por aí vai. Tem gente pra caramba olhando a gente. Sair na frente em relação a isso. Eu acredito que numa norma certificadora de ISO, sei lá, você tem muito mais facilidade de reestruturação, de adequação, porque você já tem normas que norteiam as atividades de você, né? E quando o RH vive muito colorido, muito perfeito, muito florido, e você vê hoje poucos profissionais que têm a vontade, têm
principalmente tem conhecimento de atuar. Então, se hoje eu que estivesse iniciando a minha carreira na área de recursos humanos, eu tive a oportunidade de fazer isso por 7 anos, quando eu atuei na área da saúde. Mas talvez, se tivesse essa informação que eu tenho hoje, né, no início da minha carreira, aos 22, 23 anos, eu realmente ia me especializar nessa área de certificações, com as minhas competências, com o meu planejamento estratégico, com a minha paixão, tudo isso já em mim, trabalhado, mas eu ia me especializar nessa área de certificação. E eu tenho certeza que esses profissionais, eles, claramente, os bons, tá? Tem as partes comportamentais também, não ficam desempregados. Porque, olha, é muito difícil. Uma coisa que tu falou, e eu vou trazer aqui para a gente debater um pouco, sei que a gente tem pouco tempo, daqui a pouco o Instagram tenta derrubar a gente, mas se a gente conseguisse manter o conhecimento que a gente tem hoje e voltasse lá no início, quando a gente começou, né, quando a gente teve a primeira oportunidade, cara, acho que a gente demoraria, sei lá, 1 ano ou 2 anos para a gente conseguir ter tudo que a gente tem hoje. Né? Porque o que dificulta o caminho é a falta de conhecimento. Né? Só que hoje a gente já tem esse conhecimento. E é isso que a gente está passando aqui para vocês. Então, você que está começando, a gente está passando aqui um conhecimento que a gente levou anos e anos quebrando a cara, batendo cara na parede, apanhando da vida para conseguir ter, para conseguir chegar em algum lugar. Né? E uma das coisas também que é bem interessante, seguindo por esse mesmo raciocínio, é a persistência que a gente tem que ter. Porque quantas e quantas vezes que eu apanhava e falava, cara, eu vou desistir, não é para mim, para que eu tô brigando tanto, persistindo tanto nesse caminho, para quê? E aí eu ia no banheiro e falei, cara, eu vou desistir. Eu pensava de novo, falei, cara, não cheguei tão longe para desistir, não vou desistir, não é possível, tem alguma coisa no fim desse túnel e eu tenho que saber o que é, mesmo que eu chegue lá no final e não é nada. Não tem né? nada. Mas eu tenho que ir, eu não vou desistir. E eu fui, e só quando tu chega lá que tu descobre o que é e fala, cara, valeu a pena. Eu apanhei muito, foi difícil, mas, cara, valeu cada segundo, né? Então, ser persistente e aproveitar essas lives aqui que a gente faz, de pessoas que seguiram esse caminho, que está passando aqui o atalho para você de graça, né? Uma das coisas também que essas plataformas digitais traz, né? Essa facilidade de a gente conseguir interagir. Então aproveita, anota tudo isso e vai, filho. Não vai ser fácil, tem que ser persistente, mas com certeza se você pegar metade do que a gente falou aqui, seu caminho vai ser muito mais rápido do que provavelmente a gente aqui trilhou. E eu só queria falar o seguinte, que hoje a gente tem mais de referência que nos dão suporte, tanto numa live, tanto no direct, que quer ajudar. Talvez, né, eu anos de experiência na área de curso de gestão de pessoas, eu não tinha isso no início, né? Eu tinha que consultar na internet, era coisas assim que a gente tinha que descobrir mesmo na raça. E hoje a gente tem nossos pés e mesmo assim a gente tem dificuldade. E eu acredito assim que quem gosta realmente da área de recursos humanos, de departamento pessoal, que queira migrar, ou que queira trabalhar nos dois, porque tem espaço para todo mundo, eu acho que precisa ficar muito antenado com as coisas que rolam. Né? O Alex passou um monte de coisa nova aí do DP que eu que trabalho já não estou sabendo de tudo isso. Então, tudo ao tempo todo. E na área de gestão de pessoas, a mesma coisa. Não é mais competência, soft skill, é fit cultural, é cada terminologia que a gente utiliza, e agora é o novo frágil, né? Não, desculpa, é o antifrágil, não é mais resiliente. Então, profissionais como eu, com 15 anos de... Oh, que bonitinho! Tá miando pra caramba aqui embaixo. Dá um alô aí pro pessoal. Boa noite, pessoal. Eu tenho um passarinho. Desculpa o áudio, pessoal. Tem a mãe dela que deve estar por aí. Desculpa o áudio, pessoal. Imagina. Desculpa para vocês. Então, profissionais que têm essa facilidade de ter esse tipo de conhecimento, de experiência, de troca, é muito interessante e bacana, porque vão compartilhando o mesmo conhecimento. E aí, eu com que experiência na área, eu estou
todo me atualizando, porque senão eu vou ficar obsoleto e pessoas que estão agora estão tomando o nosso lugar. Assim, eu sei, não só na gestão de pessoas, mas qualquer área, se você não se atualizar, você não buscar o conhecimento verdadeiro de realização na prática, você não vai sobreviver. Só uma última coisa que eu olhei para o relógio e acabei de lembrar, e o Alex pode me confirmar isso. Quando eu me formei lá em 2005, 2007, em gestão de RH, antes de fazer administração, a gente tinha aquela mentalidade assim, gestor não põe mão, né? Gestor não é operacional, gestor só fica na estratégica do negócio, né? E isso durou o quê? 2 anos. Porque gestor que é gestor vira assistente, vira auxiliar, na dúvida de olerismo, faz recrutamento e seleção e vai para candidato. Hoje em dia não existe gestor que não é operacional, né? Então, assim, a gente até brinca que às vezes eu não sou gestor, eu sou um analista júnior, sênior, né? Cada hora eu sou uma coisa. Então, o Alex, que já é gestor há tanto tempo, uma equipe super grande, quantas vezes ele toma uma folha para não sair? Ele é melhor que os outros? Não. Ele tem a responsabilidade de entrega. E isso é demais para a nossa profissão. Então, é isso que eu queria para vocês. Desculpa o áudio, gente. Não sei como essa coisa aqui, mas não consegui. Vou fazer uma live lá no canal sobre o mesmo assunto, para o Alex ter o mesmo tempo para falar. E eu... Eu já tive. Na verdade, quem passou por isso primeiro foi eu, lá no teu canal. Foi vingança. Foi horrível. Mas acho que eu consegui passar lá na época. Bom, galera, pedir desculpa de novo para vocês. A gente tentou de tudo aqui. Quem tá aqui do início da live viu que a gente tentou de tudo. Ela saiu, entrou de novo, foi por um canal, foi por outro canal, botou fone, tirou fone. A gente fez de tudo, né? Mas infelizmente o áudio ficou ruim. Mas eu acho que vocês conseguiram sim pegar tudo que a gente passou aqui. Pode ficar tranquilo que essa live vai ficar salva aqui. A gente também vai fazer muitas outras lives. E aí a gente vai tocar de novo nesses assuntos, até porque são características aí que a gente acredita, né? E foi o que a gente colocou em prática e o que deu certo pra gente. Então a gente vai estar sempre aqui passando para vocês. E é isso, só agradecer a vocês aí. Quinta-feira à noite está aqui com a gente, falando um pouquinho de DP, falando um pouquinho de RH, falando um pouquinho da vida, né? Contando um pouquinho da nossa história, e ter vocês aqui ouvindo para a gente é muito importante. Obrigado aí por mais uma live. Eliane, obrigado. Eu que agradeço. O canal está aqui à disposição sempre que tu precisar. Certeza. A gente vai fazer outras lives aí também. Galera, ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta que vocês querem fazer? Eu sei que a gente tem pouquíssimo tempo. Não sei se o Instagram vai derrubar. Tem algumas vezes que ele me derruba, tem outras que não. Então, eu já não sei. Se começar ali o cronômetrozinho, eu já sei. Já falo tchau e fujo. Pode Deixa eu ver se mandar tem alguma coisa. no direct, responde. Sempre. Eu vou fazer um resumo da live, que geralmente eu faço. Aí eu mando pro Alex publicar no dele também. Se quiser, eu publico o meu e a gente vai conversando. Ó, a MLF Queiroz, aprendizado é tudo, é uma das coisas que a gente mais foca aqui no canal. Todo domingo eu tiro o dia para falar sobre leitura. Para mim é a maneira mais fácil e mais barata que você tem de aprender. Claro que você também tem outras pessoas, igual a gente está fazendo aqui com a Eliane, trazendo ela para ela agregar, né? Nada melhor do que você aprender também com outras pessoas. O problema não é o que, e sim quem você vai procurar para te ajudar referente a algum problema que você tenha. Ó, ótima live, obrigado. A Thaís me mandou alguma coisa falando referente a esse eco, parece que está dando em outras lives também, depois eu vou ver para ver o que é. Bom, gente, o pessoal que está agradecendo, eu acho que é só. Eu estou fazendo muito processo seletivo enquanto não acaba aí. Estou fazendo muito processo seletivo e dica, eu sempre dou essas dicas. Quem está procurando emprego agora, todo recrutador, mas todo recrutador pergunta: o que você tem feito em pandemia, né? Porque assim, pandemia muitas pessoas passaram, né? E aí uns com mais dificuldade. Tem 10 minutos. Cronômetrozinho aqui, ó. 10 minutos ou 10 segundos? Segundos. Tem 10. Ai, meu Deus, tchau. Já era, acabou.
Manda no direct que ela vai responder.